Olá, gente, questão nova no canal, continuando o projeto de responder todas as questões de matemática do Enem 2022, continuação do caderno rosa, dessa vez questão 150. Aproveitando também, se inscreve no canal e deixa o like. Trazendo uma questão bem interessante que todo ano está caindo sobre média. Ele quer a maior média dentre várias possibilidades. Quando a gente lê a questão, a gente vai entender um pouco mais. Agora vamos dar início à questão. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogos, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores, 4 primeiros jogos das finais deste ano. Aí a gente tem a tabela, tem os 5 jogadores, os 4 primeiros jogos que eles participaram e a pontuação de cada um deles em cada um dos jogos. Aí ele continua dizendo: o quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é o... A gente tem as 5 alternativas, que são os 5 jogadores, e a gente tem a tabela aqui e ele está dizendo que precisa de um quinto jogo, e nesse quinto jogo qual é o jogador que vai precisar fazer menos pontos para conseguir alcançar a média do campeonato do ano passado, da temporada passada. Às vezes quando a gente lê a questão parece que a gente tem que fazer um monte de cálculo, mas tem questões bem simples que a gente precisa fazer um cálculo ou outro, que a interpretação é o que vai valer para a gente conseguir resolver essa questão e até mesmo economizar o maior tempo possível para conseguir resolver as outras questões. Então aí a gente tem o quadro com os 4 jogos e ele está dizendo que a gente precisa apenas de um quinto jogo, e nesse quinto jogo qual é o jogador que vai fazer menos pontos para igualar o melhor jogador da temporada passada. Então basta a gente somar quantos pontos cada jogador fez nos 4 jogos, e o que tiver o maior número de pontos vai ser aquele que precisa fazer o menor número de pontos naquele quinto e último jogo para ser a nossa alternativa correta. Vamos à questão. Como sempre, trazendo as principais informações da questão, trazendo logo a tabela para a gente ver. Temos os 5 jogadores e a pontuação de cada um dos 4 primeiros jogos. Então a gente vai ler o restante da informação principal para a gente ver o que vai fazer para resolver essa questão. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então a gente só vai precisar somar a quantidade de pontos que eles fizeram nos 4 jogos, para depois a gente ver qual é o jogador que alcançou a maior quantidade de pontos nesses jogos e ver qual é o jogador que vai precisar fazer menos pontos nessa quinta e última partida. Então o primeiro jogador tem 12 pontos no primeiro jogo, 25 no segundo, 20 no terceiro e no quarto, fazendo um total de 77 pontos. O segundo jogador tem 12 no primeiro e segundo, 27 no terceiro e 20 no quarto, fazendo um total de 71 pontos. O terceiro tem 14 no primeiro e no segundo, 17 no terceiro e 26 no segundo, também tendo um total de 71 pontos. O quarto tem 15 no primeiro, 18 no segundo, 21 no terceiro e quarto, fazendo um total de 75. E o quinto e último tem 22 no primeiro, 15 no segundo, 23 no terceiro e 15 no quarto, também fazendo um total de 75. Então a gente observa que o jogador que tem mais pontos nos 4 jogos fez 77 pontos, que é o nosso primeiro. Então ele vai ser o jogador que vai precisar fazer menos pontos para igualar o jogador da temporada passada. Então pode marcar sem medo, letra A.